personagem, Judas Iscariotes, né, o Zelote, que foi, pelo menos ao que se transpareceu, o personagem mais ideologizado do grupo de Jesus. E ali ficou comprovado que ideologia não é uma coisa que eu possuo, acaba sendo sempre a ideologia que me possui. E ela vai, então, produzindo o norteamento das ênfases, das preferências, seja para que direção for. Se for para o centro, se for para a direita, se for para a esquerda, e que retira a pedra angular do Evangelho como sendo o verdadeiro balizador de interpretação para a vida. Seja lá o pressuposto que for que você carregue. A esquerda, por exemplo, é proponente da luta pelos pobres, pelos desfavorecidos e das minorias. A direita, por exemplo, luta pela família, pela igreja e pela pátria. Muito embora os objetivos sejam legítimos, mas quando eles passam a ser parte de uma plataforma ideológica, então isso vira uma possessão que unilateraliza o nosso comprometimento, a nossa leitura e a nossa interpretação, e acaba, dependendo do nosso nível de devoção à proposta, nos levando a uma série de desrespeitos, de violações, como, por exemplo, a que está acontecendo hoje em dia lá na Ucrânia. É um gesto altamente ideologizado, né? De coisas até que eu gostaria de conversar relativo à mentalidade que tem dado aí respaldo filosófico e intelectual para o Putin, que é esse Alexander Dugin, assim como Olavo de Carvalho foi aqui para o Brasil, e assim como a Steve Bannon foi para os Estados Unidos, né? E a gente poder parar para pensar o quanto que isso nos aproxima, nos distancia do Evangelho, porque o Evangelho, a proposta dele é o amor, e só o amor nos coloca numa linha de equilíbrio como um todo. Porque por mais que você abrace uma causa, entendendo ser essa causa algo justo, e se você for parar para pensar, pobres, desfavorecidos e minorias, é algo justo. Família, pátria e igreja é algo justo. Mas quando se torna um fim em si mesmos, então isso já saiu do prumo do Evangelho. E aí, em nome da causa, você discrimina, você condena, você rotula, você já faz divisão antecipada do joio e do trigo, e a gente já começa a cometer uma série de violações cujo produto final é a gente dividido, é a gente ressentido, odiando, discriminando, é a gente sendo deformado por estarmos possuídos por uma ideologia. Mas eu quero poder conversar sobre isso com mais tempo, e eu acho que Judas é esse camarada que vai nos favorecer o olhar de como que por intermédio da ideologia isso produz em nós uma progressão de comportamento na direção da morte. Na direção da morte. E como que Judas também nos ensina que toda devoção à ideologia ou a abertura e a fecundidade da mente para o domínio da ideologia, ela acontece como uma indisposição da pessoa para trabalhar nela
determinadas manifestações egóicas e de limitações da personalidade que ela se indispõe a refletir. Tanto que Judas, que era o que cuidava da bolsa, ele tinha, e depois se descobriu ter a fama de que ele laраpiava, ele tinha uma relação meio de sedução com o dinheiro, como sendo aquilo que empresta status, vantagem, poder. E olha que ele lidou com Jesus, que era o tempo todo falando e vivendo e demonstrando um caminho totalmente diferente disso. Mas ele entendendo e submetendo Jesus a uma plataforma interpretativa conforme as próprias certezas dele, ele simplesmente se fez impermeável para quem Jesus foi, fez e falou. De modo que, no final das contas, o que prevaleceu foi o viés ideológico que dava a ele um sentido de vida sem que ele precisasse rever nele aquilo que o tornava distorcido diante da vida. E aí é por isso que eu vou vendo pessoas ideológicas e ideologizadas, vamos dizer assim, que no final das contas são pessoas que têm medos que elas não querem trabalhar, elas têm apegos que elas não querem negociar, elas têm preferências que elas não querem rever, elas têm sinas que elas não querem questionar nelas, elas possuem admirações que elas não querem submeter ao crivo do Evangelho. Então, como o Evangelho ele é mais penetrante do que espada alguma e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, o sujeito que coloca um limite para esse tipo de operação do Evangelho em nós, ele será um sujeito altamente propenso à ideologia. Porque da mesma forma como o Evangelho, a ideologia ela dá uma causa de vida, mas ela opera esse aparente benefício de não questionar no sujeito aquilo que o sujeito não quer trabalhar nele mesmo. Então o sujeito ele pode ter uma causa de vida numa dada ideologia e continuar sendo avarento, e continuar sendo orgulhoso, e continuar sendo rabugento, e continuar sendo impulsivo, e continuar sendo medroso, e continuar sendo tudo aquilo que as propensões predominantes carnais deles fazem imperar dentro dele, mas ainda assim tendo uma causa pela qual viver e morrer. Vamos dizer que a ideologia é um simulacro do Evangelho para aqueles que procuram uma causa e um sentido de vida para viver. Só que é um simulacro do Evangelho porque, embora te dê uma causa pela qual viver e morrer, te leva para o caixão distorcido e piorado, relativo àquilo que você agasalhou e não quis refletir e questionar em você. Já o Evangelho, sem sombra de dúvida, que te dá uma causa para viver e morrer. Mas a gente precisa seguir por esse caminho, como Paulo diz, já estou crucificado em Cristo. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o desafio, porque virão muitos ventos de ideologia. Inclusive nós vamos entrar no ano de eleições aqui no Brasil, onde esse vento vai soprar forte. E o que a minha oração é para que a gente não seja demovido
da essência do Evangelho em nome da defesa de qualquer ideologia que seja. Ainda que para isso você seja reputado como alguém que está em cima do muro, porque é assim que o extremista observa aquele que não participa na mesma frequência de extremo por onde ele opera. Mas que o Evangelho seja preservado no nosso coração, para que nós sejamos preservados pelo Evangelho da deformação. Da deformação, porque não tem ninguém que se entregue avidamente para uma ideologia, por mais que carregando os melhores pressupostos que sejam, e que não se deforme, e que não se descaracterize, e que não se escariotize conforme Judas. Conforme Judas, que só teve o seu relance altamente perturbado quando ele viu o que ele cometeu. Que na loucura da sandice dele, ele favoreceu a crucificação do Cristo. E é isso que a gente faz, e que inclusive é denunciado lá no livro de Hebreus, do quanto que a gente volta a crucificar Cristo novamente. A crucificar, não é só Judas. Judas, ele introduziu a porteira daquilo que a gente está o tempo todo fazendo em nome das nossas certezas. E o perigo da ideologia é justamente essa, é conferir excesso de certeza para interiores vazios. E isso daí, meu Deus do céu, cumpre uma simulação de vida extraordinária. Mas é um simulacro, não é a vida em si. Porém, infelizmente, isso é uma coisa que a pessoa só acorda depois que ela se depara com a drasticidade das consequências daquilo. E aí o efeito rebote é cruel. E aí você fica ali só contabilizando quantos vínculos você matou, quantas pessoas você humilhou, quantas coisas você depreciou, e tudo isso em nome de Deus. De Deus. De Deus como ideologia. Um Deus ideologia, um Deus ideológico, um Deus ideal, né? Conforme os nossos próprios caprichos. Que Deus nos salve disso, né? Porque o que está acontecendo lá na Ucrânia é só o protótipo disso, é isso o tempo todo, né? A efervescência da ideologia, ela vai se tornando tão singular, tão própria, que chega um momento que ela atinge um nível de ebulição. E aí mais nada no mundo te convence do contrário. Você, cara, peraí, velho, que loucura, tu está invadindo. Não, porque nós vamos resgatar a antiga glória da Rússia e passa atropelando tudo. Mas é que o mundo está diferente, cara, o pessoal ali está pensando diferente, não está nessa vibe. Não, eles não sabem o que pensam. Eles serão orquestrados como o bom pastor que vai conduzi-los aqui. É uma loucura. É uma loucura. Você já não enxerga nada ao seu redor. Já não enxerga nada. Está indo lá em Rita, né? Não, vai pegando lá atrás essa situação. Algo do lado. Que viagem. Pô, aconteceu hoje. Que viagem. Já não enxergo hoje, né? É como aqui no nosso meio também. Aí quem é mais de direita está sendo influenciado pelo nazismo. Quem é mais de esquerda é a cultura... Como é que é o nome da cultura? Marxista, né? A cultura marxista. A cultura marxista que está conduzindo, e eles não conseguem entender a sua fala. Eles não conseguem, porque a plataforma mental está tão ideologizada que se você não está alinhado com a proposta do que ele está colocando, então você precisa sofrer o juízo
ou para ser convertido ou para ser eliminado, porque já não se pode mais tolerar esse tipo de alienação nesse meu mundo ideologizado. É assim que funciona a loucura, conforme ela vai sendo alimentada. Ela vai sendo alimentada. De modo que a ideologia não sou eu que a possuo, é ela que me possui. E ultimamente nós estamos vivendo um tempo de possessões ideológicas, seja para que lado for. E atualmente estamos apenas assistindo uma das muitas repercussões que esse tipo de entrega obsessiva para a ideologia pode provocar. Nível de alienação, de obstinação em que já não enxerga, já não capta mais nada ao redor. Porque parece que tudo converge no olhar para as ênfases da ideologia que o sujeito carrega. O meio termo é quando você respeita a ideologia do outro? Ou... Olha, eu creio que um Porque, meio assim, termo... é difícil imaginar uma pessoa que não tenha, sei lá, eu não sei se eu estou pensando certo, em relação, vamos dar esse exemplo de esquerda ou de direita, né? E aí, só que assim, eu tenho o meu pensamento, mas respeito o seu. Isso seria... Isso já, eu creio que já é uma evolução bom indicativo, né? Um bom indicativo de que você não está possuído por ideologia. De que você possui uma referência, você possui uma leitura, mas se você é capaz de respeitar e mais, até de dialogar com o outro, então isso é um bom indicativo de que você possui uma interpretação apenas. E eu acho que todos nós temos que carregar, nós temos que ser pessoas historicamente situadas como cidadão, ter uma noção, né, até dos personagens que estão aí se propondo como governantes e poder desenvolver a melhor... E se tudo isso puder estar na melhor consonância possível com o Evangelho, melhor ainda, né? Melhor ainda. Agora, se o respeito existe, isso já é um bom indicativo de que se existe até alguma perspectiva que se assemelhe a alguma configuração ideológica, a ideologia não está te possuindo. Né? O que eu aqui estou retratando é realmente a mentalidade ideologizada. É aquela que não abre espaço, é aquela que pleiteia a guerra e passa por cima das múltiplas implicações que a coisa tem na medida em que você torna ela pública para um grande público. Né? É por essa razão que eu, por exemplo, eu nunca me filiaria a nenhum partido. Todo partido tem uma causa ideológica propriamente dita. Cara, se você é do Evangelho, não tem como você se filiar a partidos. Né? Porque você vai ter que se tornar fiel a uma diretriz ideológica. Né? Então, eu particularmente eu não me filio. Muito embora eu vejo Evangelho parcialmente numa proposta aqui, numa proposta acolá, e você vai tentando construir um quebra-cabeças dentro daquilo que melhor reúna as configurações que você entende que podem ser as mais pertinentes. Mas daí a você estabelecer essa sua conclusão como fiel da balança e a medida da verdade de todas as coisas, é uma outra coisa que eu não me vejo defendendo o político à tapa. Como é que faz isso? Como é que se defende isso? Como é que se ofende o outro em nome de um... Meu Deus do céu, tudo forjado, tudo marketizado, tudo estratégia, tudo trabalhado e as pessoas se esfaqueando por causa de político. E isso também vai acontecer no que é a religião, pelo menos hoje aqui no Brasil. Por exemplo, o cara que se filia a
um partido, ele vai ter obrigatoriamente a seguir aquela ideologia que o partido... E hoje, algumas religiões que têm coisas como ideologia, você se filiar e brigar a tapa por certas religiões também vai acontecer, vai cair no mesmo... No mesmo. Inclusive, Júnior, você está falando uma coisa, Jung, né, que é um teórico da psicologia, ele falava que em termos psicológicos não é possível existir ateu. Porque por mais que você possa prescindir da ideia de Deus, a gente vai estar sempre divinizando alguma coisa. Então, em termos psicológicos, a gente está sempre tendendo a divinizar algo. Tem gente que diviniza o carro, que diviniza o dinheiro, que diviniza o relacionamento. E tem pessoas que divinizam ideologias, ideias, né? Portanto, Jung chamava de imago Dei, que é um termo em latim, traduzido para o português, significa imagem de Deus. Cabe a gente discernir onde está a imagem de Deus das pessoas. Onde estiver a sua imago Dei, ali estará a sua relação religiosa com aquela coisa. Porque Jung acreditava que a nossa psique ela tem uma função religiosa, no modo como a gente diviniza a nossa relação com determinados objetos. E eu creio que a nível coletivo, a imago Dei está sendo transferida da religião para a política. E aquilo que antes se combatia em nome da religião, hoje tem se combatido com a mesma intensidade em nome da política. De modo a estar, então, propiciando uma aproximação entre essas duas dimensões. Porque nunca antes a política esteve se tornando tão religiosa como hoje em dia. Por isso é que políticos, vendo essa oportunidade, nunca antes está tendo tanta quantidade de gente querendo entrar na política em nome de quem? De Deus. Em nome de Deus. Vou representar em nome de Deus. Cara, isso é um perigo de a gente se iranianizar, de a gente se tornar um Irã. Um regime de ayatolás evangélicos. Para não imaginar. Coisa horrorosa. Terrivelmente evangélica. Terrivelmente evangélicas. Que aí se chega a dar frio na espinha. Ah, não, mas Felipe, é em nome do evangelho. Em nome. Mas diabo até anjo de luz. Né? Agora, em que espírito é esse? Isso é espírito de ambição por poder, por controle. Não tem nada do evangelho, só nomenclatura. Só nomenclatura, estou fora. Eu voto em político que, embora tenha a religiosidade dele, não utiliza isso como mote principal da sua carreira. Ele utiliza lá os seus feitos, a sua própria trajetória, a sua carreira política, mas em momento algum ele cita, eu sou evangélico, nesse daí eu até voto. Agora, agora o cara que já quer tornar isso, eu sou o pastor fulano, não quero nem ouvir o discurso. Eu já estou virando a página, já vou olhar para o outro. E eu estou mais pro ateu piedoso do que pro crente perverso, você entendeu? Então, porque é pelos frutos que a gente vai conhecer, né? E se tem uma coisa que não é fruto, é a autopropaganda, né? Pelo contrário, a autopropaganda já é indicativo da necessidade de compensação de alguma coisa que falta. Para você tem que chegar dizendo, eu sou. Se as suas obras não falam por você, se é o seu discurso que precisa te apresentar, então, meu amigo, já é indicativo que aí eu já não vou entrar. Porque Jesus, sendo ele, sendo Cristo, recebeu a fama de comilão, beberrão, amigos de pecadores e publicanos, mas olha o que ele diz: mas a sabedoria será justificada pelas obras. É pelos frutos, e olha, discurso não é fruto. Discurso,
assim, é sempre um certo afã que o sujeito tem de querer antecipar algo que falta. E aí ele quer preencher ali com aquilo dali. Da famosa carteirada. Ah, carteirada. É mais fácil, né? Você não precisa construir. É ou você se jogar. O documento do carro atrasado e opa, carteirada. Mas você acha que Jesus não teve essa tentação? Ele teve. Quando o diabo falou lá, se joga aqui do pináculo do templo, disse que dará ordem aos seus anjos, ele citou. Para pensar no espetáculo que ia ser. Jesus chegar ali no pináculo do templo e se joga. Vem 2 anjos e ele vai caindo devagarzinho. Lá no meio do templo, assim, todo mundo lá assistindo. Caramba, quem é esse cara? Esses 2 seres alados descendo com ele aqui até o chão. E aí ele pousou que nem Michael Jackson jogando. Imagina! Ô, meu irmão! Uma carteirada dessa, como é que você... Não, mas Jesus, não, eu vou começar lá em Nazaré. Ia cortar um caminho grande. Extraordinário. A gente está sempre querendo cortar um caminho. Felipe, não precisa falar comigo não, que eu sou um servo de Deus. Não, servo de Deus não, meu irmão. Vai ganhar esse broche aí, meu irmão. Vai ter que ter fruto. Não sei esse broche assim, eu sou filho de Deus. O banheiro vai ter que ser pouco. A gente vai ter que se acertar aqui, meu irmão. Entendeu? Né? Tu acha que eu dou esse broche, serve de Deus, não, nem meu mestre fez isso. Meu mestre chegou e falou, não tentarás. Não tentarás, é o Senhor teu Deus. Não vai ser ali, descendo, sendo rejeitado em Nazaré, aí indo para Cafarnaum, aí chegando, pegando em pedra para atacar, eu tendo que me ausentar e tudo mais. Eu indo morrer crucificado com a minha família duvidando de mim. Família, sim, não é? Passou, depois que a ficha de todo mundo foi caindo. Foi caindo, é esse o caminho do fruto que a gente vai vendo. Quem quer percorrer? A gente quer se pousar assim, vamos jogar daqui. Deixa eu já dar uma carteirada aqui, você não é qualquer pessoa que nasceu lá em Belém, não, meu irmão. Tá, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Desce lá, os 2 anjos segurando ele. É isso que a gente quer, né? No final das contas é isso. É isso que esses pastores querem agora vendo no mundo político. Eu sou servo de Deus. E olha, às vezes até alguns bem intencionados. Mas eles não sabem o que o poder faz com a alma. Eles não têm o menor traquejo. Lidando com a coisa. Subestimam a si mesmos. Se pensam tão bons que não enxergam as próprias sombras. Né? E aí chega lá, começa, e aí vira um feliciano da vida. Aí tá lá. Aí vem escândalo, escandaliza. Aí fica todo mundo escandalizado, por quê? Por quê também? Porque seguia por discurso e não por frutos. Porque quando você aprende a ver fruto, o discurso não te convence.